Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade aí ao nosso estudo das propriedades coligativas, certo? E eu começo a aula fazendo uma pergunta. O que acontece, portanto, quando eu pego um soluto não volátil, vamos dar aqui um exemplo, açúcar em água, sal em água, e dissolvo esse soluto naquele solvente água, ok? Ora, a pressão de vapor da água diminui, certo? E com isso eu tenho um ΔP, uma variação da pressão de vapor provocada pela presença do soluto, aquele ΔP que nós estudamos na videoaula anterior. Então, pessoal, já dá para notar, embora nós não tenhamos analisado o problema, que quanto mais soluto você estiver na solução, quanto mais soluto você dissolver, tanto maior vai ser o efeito, tanto maior vai ser o ΔP, que é a diferença entre a pressão de vapor do solvente e do solvente na solução. Então, vejamos agora como funciona, certo? Como é que funciona a temperatura de ebulição da solução em relação ao solvente puro, pessoal. Então, acompanhe aqui comigo na tela. Ó, aqui nós temos o que nós chamamos, nesse gráfico, de efeito ebulioscópico. Como vocês estão vendo aqui. Nós temos aqui o eixo, né, o eixo das ordenadas, que é a pressão de vapor, e aqui no eixo das abscissas, né, nós temos aqui a temperatura em graus Celsius. Tá? Então, a pressão atmosférica eu marquei aqui, como vocês estão observando aí pelo gráfico, certo? Aqui nós temos a curva de pressão de vapor do solvente puro, certo? Esse aqui já foi estudado também na aula anterior. E aqui nós temos a curva, tá? A curva de pressão de vapor da solução. Ora, pessoal, quando é que o líquido ferve, hein? Quando é que o líquido vai ferver? O líquido vai ferver quando a pressão de vapor atinge o valor da pressão atmosférica, tá? Isso aí também nós já vimos na aula anterior. Portanto, o nosso líquido puro, né, o solvente puro, ele ferverá a essa temperatura aqui que eu chamei de T0, tá? Eu chamei aqui de T0, ok? Como vocês estão observando agora, aqui. Agora, o que acontece quando eu tenho a solução do soluto não volátil? A pressão de vapor na mesma temperatura, como vocês estão vendo aí, ó, a mesma temperatura, a pressão de vapor da solução do solvente na solução é o quê? É menor, como vocês podem observar aí, do que a do solvente puro, certo? Portanto, pessoal, haverá o quê? Uma pressão igual à pressão atmosférica numa temperatura maior, como vocês podem observar aqui. Só vai acontecer isso, tá? Quando houver essa variação de temperatura, certo? Então, eu tenho a temperatura de ebulição aí da solução. Notem que a queda da pressão de vapor do solvente na solução provoca o quê? Provoca um aumento de temperatura, que nós chamamos aí de ΔT0. Isso aqui é um aumento de temperatura, certo? Temperatura, e esse é o efeito que nós chamamos de efeito ebulioscópico, certo? Bom, é claro que esse efeito ebulioscópico ele se traduz, na verdade, por um aumento da temperatura de ebulição da solução em relação ao solvente puro. Grava bem isso, tá? Portanto, água com sal ou água com açúcar, certo? Vai ferver a temperaturas maiores do que a água pura, certo? Certo? Então, é lógico, pessoal, que quanto mais soluto, vocês observam aqui pelo gráfico, quanto mais soluto nós formos colocar lá dentro, tanto maior será esse efeito de aumento da temperatura de ebulição. Ok? Bom, agora nós vamos para um exercício de aplicação. Acompanhe aqui comigo na tela esse exercício aqui de aplicação da FUVEST, tá? E aonde ele te deu aqui, ele te deu duas curvas, né? A primeira curva que ele te deu aqui é a curva A, certo? Essa curva A aqui é onde que corresponde à pressão de vapor do éter de etílico, certo? Essa curva aqui, curva A. Na curva B, nós temos aí, né, a pressão de vapor do etanol.
vocês estão observando aí. Aqui nós temos o nosso eixo da pressão de vapor em milímetros de mercúrio e aqui nós temos a temperatura em graus Celsius. Bom, turminhas, a FUVEST faz duas perguntas. A primeira, quais os pontos de ebulição dessa substância na cidade de São Paulo? Aí ele te deu a pressão atmosférica da cidade, que é igual a 700 milímetros de mercúrio, tá? Então, e a segunda pergunta é a 500 milímetros de mercúrio, tá? E a uma temperatura de 50 graus Celsius, qual é o estado físico de cada uma dessas substâncias? Aí ele pede para justificar, tá? O vestibular da FUVEST traz esses detalhes. Então, acompanhe aqui comigo na tela. Primeiro, para nós respondermos a primeira pergunta, nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui essa reta, né, que é justamente a pressão de vapor, tá? Nesse ponto aqui, ó, tá? Nossa pressão atmosférica aqui de 700, né, milímetros de mercúrio, tá aqui, certo? Depois, nós vamos aqui traçar uma reta paralela ao eixo Y, né, que é o eixo das pressões, e nós vamos encontrar aqui esse ponto aqui, ó, o ponto A, certo? Tranquilo? Então, esse aqui é o ponto de ebulição aqui no nosso caso, tá? Do éter dietílico. Então, nós vamos calcular, como se diz, aproximadamente o valor dessa temperatura. Então, você, recorrendo aqui à reta perpendicular, você vai interceptar aqui no eixo das temperaturas uma temperatura aproximadamente de 33 graus centígrados. Tá? A FUVEST tem isso, né? Não é um dado exato, mas é um dado aproximado. Tá? Da mesma forma, pessoal, nós vamos fazer com o etanol. Tá? Nós vamos traçar aqui uma reta, como vocês estão observando aqui. Nós temos aqui o ponto de ebulição do etanol, que é esse ponto B, como aconteceu aqui com o éter. E o ponto de ebulição aqui do etanol, nós vamos fazer aqui um percurso perpendicular. Nós vamos chegar aqui a uma temperatura aproximadamente de 77 graus. Tá? Então, vocês notem, vocês aí, que aí, na verdade, é somente uma questão de análise gráfica de tudo aquilo que nós comentamos. Então, do éter dietílico vai ser de aproximadamente 33 graus centígrados e do etanol aproximadamente 77 graus centígrados, tá? Então, aí está feito a primeira questão. Já matamos a primeira questão. Agora, ele quer saber a 500 milímetros de mercúrio, a uma temperatura de 50 graus Celsius, qual é o estado físico dessas duas substâncias, do éter dietílico e do etanol. Então, da mesma forma, traçamos aqui a nossa reta, tá? Bem no ponto, na pressão atmosférica, certo? E aqui nós vamos saber o seguinte, que se nós olharmos para o gráfico, pessoal, nós temos aqui o ponto de ebulição, tá? Certo? Aqui justamente na temperatura 50 graus, como vocês estão observando aqui. Agora, vamos fazer a leitura gráfica. Bom, como aqui nós sabemos que o ponto de ebulição do éter tá na faixa de 33 graus aqui, certo? Ponto de ebulição. E ele quer saber qual é o estado do éter, vamos falar do éter primeiro, a 50 graus aqui. Então, vocês concordam comigo que nesse estado aqui de 33 até 50, tá? O éter ele está o quê? Está no seu estado gasoso, né? Porque 50 graus Celsius é maior do que 33. E 33 é a temperatura que o éter, nesse caso aí, vai entrar em quê? Em ebulição, como nós vemos aqui. Então, o primeiro estado aqui do éter é no estado gasoso, no estado de vapor, certo? Agora, para o etanol, nós vimos aqui que o ponto de ebulição dele é 77 graus aqui, ó, como vocês podem observar aí, certo? Então, como a temperatura dada é apenas de 50, então, a 50 graus, o etanol vai estar o quê? Vai estar no seu estado o quê? Líquido, né? Porque ele só vai entrar em vapor a partir de 77 graus. Tá, pessoal? Então, ficou aí as duas questõezinhas bem de análise gráfica, bem elaborada pela FUVEST.
Com isso, nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula.